Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Detetive da Fé. Antes de começarmos então, gostaria de lhes pedir que se inscrevessem, ativassem o sininho e que deixassem também um like, porque isso é muito importante no engajamento do trabalho que venham fazendo por aqui. Bom, hoje eu decidi falar sobre esse assunto, especificamente pegar 1 Timóteo 2, porque vi isso na live de uma amiga, a Dona Maria. Ela abordou sobre esse assunto e foi muito interessante. Só que tem um detalhe aí que me chama muita atenção nessa passagem, que será capítulo 2, a partir do versículo 11 em diante por aí, até o 14 por aí. Acontece que essa parte aqui, não somente essa, mas como outras também que é na Bíblia, né? Mas essa parte em específico é mais uma das passagens que demonstra a misoginia que há na Bíblia, como os autores eram tão misóginos ao ponto de escreverem isso. E o pior é que há pessoas em pleno século XXI que acham que esse livro é sagrado e que ensina verdades que replicam essas mesmas práticas e ensinamentos de 2000 anos atrás. Ensinamentos arcaicos, inclusive. Entendem? Esse aqui é o grande problema. E o que diz então essa passagem aqui? Começando aqui no versículo 11. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. O meu foco principal não é exatamente esse daqui, porque também já seria uma discussão à parte, mas o meu foco está mais no capítulo 14. Desculpa, versículo 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Pessoal, vou vos dar aqui um exemplo, como analogia no caso, né? E depois comparar aqui com a situação que estou expondo, que é essa passagem. Pensem no seguinte, que você trabalha, ou vou falar de forma individual, né? Pensa que você trabalha numa empresa, você é novo por aí. A ti não foi informado que é estritamente proibido usar o uniforme da empresa ou levar, melhor dizendo, para casa, levar para um outro lugar. É o seguinte, terminou o trabalho, retira o uniforme, guarda lá no armário e depois sai da empresa. É estritamente proibido tirar do ambiente de trabalho, levar para casa, para um outro lugar e afins, entendem? Só que você novo nessa empresa, lhe foi informado isso. Beleza. Mas um colega seu que é mais experiente, que já está lá há mais tempo, acaba te passando uma informação equivocada e te deixa entender que você pode sim levar. E acontece que um dia você acaba levando para casa. Entende? E daí és punido por esse ato. Só que a questão é, você foi enganado. Por mais que soubesses que há uma regra, você foi enganado. Te levaram a pensar que era tranquilo fazer aquilo. E você confiou numa pessoa que, inclusive, está mais tempo na empresa. Só que não, as coisas não são bem assim. Diferente do que seria, por exemplo, tu já estares na empresa há um tempinho e saberes que é estritamente proibido fazer isso. E mesmo assim levas para casa. Ou seja, são cenários completamente diferentes. Aqui a passagem deixa bem claro que a mulher foi enganada. Agora, a questão é, uma pessoa que cometeu um erro, que foi enganado ou que se enganou no caso, merece ser punido como alguém que sabe exatamente o que está fazendo, descumprindo uma regra, sabendo exatamente o que está fazendo. Ou seja, na analogia que eu usei, se você explicar para o seu supervisor que não, o fulano me falou, eu acho que poderia e tal. Se o teu supervisor for uma pessoa sábia e que tem bom senso, vai te repreender, obviamente, mas vai falar, mas não faça isso novamente, porque é uma regra mesmo da empresa, é proibido fazer isso daí que você fez. Beleza? Mas não haveria essa necessidade, também a necessidade de punir, sei lá, demitir a pessoa, ou te demitir, entende? Isso será no caso que você se foi enganado. Ou poderias também ter se enganado. É o caso. Agora, se você é alguém que já está lá há um tempo e sabe exatamente que a regra é essa, e um dia você faz, a punição tem que ser severa, porque você tem consciência daquilo que estás fazendo. Entendes? É basicamente isso daí. E o mesmo cenário nós vemos aqui na Bíblia. O versículo 14 deixa bem claro que a mulher foi enganada. Se a mulher foi enganada, não haveria motivos, então, para sofrer tamanha punição.
Adão é quem sabe, Adão é que tinha também a responsabilidade. Mas a mulher foi punida tanto quanto o Adão, entendem? Ou seja, a Bíblia, mais uma vez, tratando a mulher como um ser que não serve para quase nada, um ser desprezível, jogando culpa e por aí vai. Mesmo quando o próprio texto bíblico deixa claro que ela foi enganada. Uma pessoa que foi enganada não merece sofrer tanto assim, ou mesmo até não merecia sofrer, que nem uma pessoa que sabe o que está fazendo e que essa coisa que está fazendo é proibida. Entendem? E aqui eles colocam um peso grande na mulher, como se ela tivesse sido como se tivesse sido como se tivesse sido a responsável, inclusive até por entrar o pecado no mundo e tudo mais, como diz aqui a narrativa bíblica. Entendem? Sendo que o responsável foi o homem, Adão. Tem praticamente isso daí. Esse é mais um texto que tenho aqui para vos mostrar, que é para vocês verem como a Bíblia trata as mulheres, né? E infelizmente ainda temos muitas mulheres por aí que passam pano para esse livro, se deparam com esse tipo de passagens e, enfim, né? Fazem todo um malabarismo para defender algo que prejudica elas mesmas. Infelizmente é isso daí. Muitas mulheres cristãs sofrem de síndrome de Estocolmo. A Bíblia é agressiva para com elas e mesmo assim defendem. Por quê? Porque acham que é uma verdade, né? Isso é lamentável, isso é muito triste. Mas é basicamente isso aí. Espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Espero que tenha sido mesmo claro. E a gente se vê numa outra ocasião. Fiquem em paz, tchau, tchau. E até mais.